Como fazer amigos e influenciar pessoas. Parte 1. Se você quiser causar uma boa primeira impressão, sorria. São as nossas ações, e não as nossas palavras, que mostram aos outros o que pensamos sobre eles. Assim, quando vamos conhecer alguém, o jeito mais fácil de dizer "eu gostei de você" e "estou muito contente por conhecê-lo" é simplesmente sorrindo. Nós humanos somos apaixonados por pessoas que sorriem para nós. Quando uma pessoa que acabamos de conhecer sorri para nós, temos uma tendência de gostar dela. Por exemplo, ver o sorriso de um bebê nos faz nos sentirmos muito bem por dentro, assim como ver um cachorro abanar seu rabo freneticamente por ele estar contente em nos ver. Se você quiser que uma pessoa goste de você de primeira, você deve mostrar aos outros o quanto você gosta de estar com elas. Se você está feliz por encontrar alguém, essa pessoa também ficará feliz em vê-lo. Os psicólogos descobriram outro efeito causado por sorrir em excesso. Parece que a conexão entre emoções positivas e o sorriso não é uma via de mão única. Sorrir conscientemente pode levar a emoções positivas, assim como emoções positivas podem levar a um sorriso involuntário. Isso quer dizer que, quando sorrimos, deixamos tanto as outras pessoas quanto a nós mesmos mais felizes. Por isso, podemos dizer que um sorriso não custa nada e traz muita alegria para quem o vê. Parte 2. Se você quiser que os outros gostem de você, não os critique. Criticar as pessoas e apontar seus erros não as ajuda a mudarem seus comportamentos, e certamente não as ajuda a aprender nada. Isso se dá porque, normalmente, as pessoas são guiadas por emoções ao invés da razão. Mesmo que a crítica pareça justificada, normalmente não tem o efeito desejado. A pessoa criticada não está prestando atenção no que você está dizendo, porque ela se sente atacada e sua reação natural é imediatamente defender sua posição e, por fim, contra-atacar. Criticar alguém pode até lhe ajudar a desabafar, mas no longo prazo isso só vai fazer os outros gostarem menos de você. Muitas pessoas bem-sucedidas criaram o hábito de nunca criticarem os outros abertamente. Por exemplo, Benjamin Franklin disse que o segredo para o seu sucesso era nunca falar mal de nenhum homem. Abraham Lincoln aprendeu bem essa lição também. Ele costumava criticar publicamente seus oponentes, até que um dia suas críticas quase o levaram a um duelo de espadas. A partir daquele momento, ele parou de criticar os outros abertamente. Durante a Guerra Civil Americana, ele disse: "Não os critiquem. Eles são o que nós seríamos nas mesmas circunstâncias", dizendo isso àqueles que falavam mal dos sulistas. Criticar é fácil, mas é preciso ter caráter para ser compreensivo e perdoar os outros por seus erros e deficiências. Se você quiser que os outros gostem de você, tente entender o que os motiva, aceite suas dificuldades e crie o hábito de nunca criticá-los abertamente, pois isso voltará para assombrá-lo. Parte 3. Se você quiser que os outros gostem de ajudá-lo, mostre sua admiração com frequência. Como você pode convencer alguém a lhe fazer um favor? Você deve garantir que eles queiram fazer. E como isso é possível? Você deve motivar o outro com uma simples recompensa, sua sincera admiração ou gratidão. Um dos mais fortes motivadores do comportamento humano é o desejo de ser valorizado pelos outros. Todos nós gostamos de sermos elogiados e ouvirmos que estamos fazendo um bom trabalho. Alguns chegam a dizer que todas as civilizações se baseiam no desejo humano pelo reconhecimento. Nosso desejo por aceitação e elogios nos faz subir a montanha mais alta, escrever novelas e criar empresas multimilionárias. E o que podemos aprender com isso? A possibilidade de receber um elogio como recompensa é um motivador muito mais forte do que ameaçar os outros com punições por um trabalho mal feito. Para alguém querer lhe ajudar, você deve ser conhecido como uma pessoa que mostra admiração e consideração, e não como uma pessoa que critica. Para mostrar sua gratidão e se tornar alguém com quem as pessoas gostam de trabalhar, use expressões simples como "obrigado", "me desculpe" e aprenda a fazer elogios sinceros. Não fique bajulando as pessoas, elas logo irão perceber isso. Sua gratidão deve ser sincera. Para conseguir esse grau de sinceridade é crucial ter a mentalidade correta. Tente pensar como Ralph Waldo Emerson, que disse que toda pessoa que ele conhecia era superior a ele de algum modo. Assim, sempre existia algo para ele aprender e valorizar nos outros. Se você respeitar os outros e levá-los a sério, achará mais fácil valorizar o trabalho deles e mostrar uma gratidão sincera. E por sua vez,
eles vão gostar e querer trabalhar mais com você. Parte 4. Se você quiser ser interessante, se interesse pelos outros. Todos nós gostamos de um bom ouvinte, especialmente quando a pessoa nos encoraja a falar mais sobre nós mesmos. Todos os seres humanos, naturalmente, se interessam por si mesmos e, consequentemente, ficam felizes de conhecer pessoas que têm interesse neles. Se você quiser ser simpático e interessante, ouça ao invés de falar. Pergunte aos outros sobre eles e os encoraje a falar o quanto quiserem. O segredo de ser interessante é simplesmente estar interessado. Ouvir de verdade envolve prestar total atenção na outra pessoa. Faça esforços sinceros de mostrar que você está realmente interessado em ouvi-los. Não os interrompa e nem fique distraído. Sigmund Freud ficou famoso por sua habilidade de ouvir. Ele se destacou por mostrar aos outros o quanto ele achava interessante o que ele ouvia. As pessoas se sentiam tão confortáveis que, em troca, revelavam suas mais íntimas emoções e experiências a ele. Por um outro lado, falar demais de si mesmo, não dar ouvidos e interromper os outros quando eles falam, fará com que as pessoas não gostem de você. Falar só de você indica egocentrismo, se tornando extremamente desagradável para os outros. Portanto, se você quiser ser mais agradável, tente ser um bom ouvinte e incentive os outros a falarem, especialmente sobre eles próprios. Parte 5. Mostre a sua apreciação pelos outros, falando sobre o que é importante para eles. As pessoas gostam de conversar com um bom ouvinte, mas, mais do que isso, elas gostam de conversar com pessoas que conhecem e se interessam pelas mesmas coisas que elas, como seus trabalhos e hobbies. Todos gostam de conversar sobre o que é importante para eles mesmos, então, eles naturalmente gostam de quem tem os mesmos interesses. Veja Roosevelt como um exemplo. Quando ele ia conhecer alguém, ele se preparava, lia absolutamente tudo o que conseguia a respeito do que era interessante para outra pessoa. Ele entendeu que o caminho para ser valorizado por qualquer pessoa era a habilidade de conversar com a pessoa sobre o que ela mais gosta. É claro que existe um assunto em que todos se interessam, eles próprios. Toda pessoa sente que é valiosa e interessante e gostam quando os outros confirmam essa crença. Benjamin Disraeli estava absolutamente certo quando disse: fale com as pessoas sobre elas próprias e elas ouvirão por horas. Sempre que conhecer alguém, procure algo que você admira nelas e diga isso a elas. Independentemente de quem você conhecer, você sempre pode achar alguma característica que você admira. Por exemplo, certa vez, o autor Dale Carnegie queria melhorar o dia de um funcionário entediado. Então ele lhe disse: eu certamente gostaria de ter a sua cabeleira. O jeito mais fácil de desenvolver a mentalidade para apreciar os outros é lembrar-se da regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Parte 6. Nós gostamos de pessoas que nos apreciam e se lembram de coisas sobre nós, como nosso nome. Como os cachorros conseguem ganhar a afeição das pessoas apenas alguns segundos após conhecê-las? A resposta é simples: amor incondicional. Um cachorro sempre está interessado em você, e ele mostra esse interesse com muito entusiasmo. Nós respondemos a esse comportamento, pois gostamos quando eles nos mostram afeição. Isso aumenta nossa autoestima e nos deixa felizes. Então, qual é a lição que podemos tirar para as nossas interações diárias? Se você quiser conquistar os outros, mostre toda a sua admiração com entusiasmo. Mostre que você está interessado neles e no que eles têm a dizer, e tente se lembrar do que eles lhe disseram. Na prática, quer dizer que você deve sempre cumprimentar os outros com entusiasmo, ser um bom ouvinte e certificar-se de lembrar de detalhes pessoais, como, por exemplo, nomes e datas de aniversário. Isso requer algum esforço. Por exemplo, talvez você tenha que fazer algumas anotações após cada encontro, mas no longo prazo vai valer muito a pena. Já que todos nós gostamos de ouvir o próprio nome, o segredo para ganhar a afeição é lembrar e usar o nome da pessoa sempre que possível. Sempre que conhecer alguém novo, procure lembrar o nome dela e usar durante a conversa. A pessoa gostará mais de você imediatamente. Roosevelt era popular entre seus funcionários porque ele tinha o hábito de cumprimentá-los pelos seus nomes. Ele também reservava tempo para ouvi-los e tentava se lembrar do que eles haviam dito. Desta maneira, ele mostrava sua admiração pelas pessoas e, com isso, obteve um retorno muito maior de suas relações. Parte número 7. Evite todas as discussões. Elas não podem ser vencidas.
Pense nisso. Qual a razão para discutir com a outra pessoa? Em cada 9 de 10 casos, após o término de uma discussão, ambas as partes estão ainda mais convictas de suas posições do que antes. Não há nada a ganhar com essas situações. Não importa o resultado, seu oponente não vai concordar com você. Ao contrário, ele só vai ficar ressentido com você pelo que lhe foi dito. Por isso, a única solução é evitar que essas situações até mesmo comecem. Nem sempre é necessário chegar a um acordo quando encontrar oposição às suas ideias. É importante que os outros questionem seu ponto de vista, sem impor suas próprias ideias a eles. Seja grato pela opinião deles e pense a respeito do que eles disseram, ao invés de automaticamente discutir para fortalecer suas ideias. Se duas pessoas sempre concordam em tudo, então uma delas é dispensável. Porém, se as duas pessoas estão sempre gritando e discutindo uma com a outra, nunca chegarão a uma solução. Por isso, evite discussões, mas quando elas forem absolutamente necessárias e inevitáveis, você deve tentar manter as suas emoções o mais longe possível da discussão. Primeiramente, ambas as partes devem se manter separadas para pensar no assunto. Elas só devem se encontrar depois que os ânimos se acalmarem. Parte número 8. Nunca diga aos outros que eles estão errados. Eles só ficarão ressentidos. Quando você fala para alguém que ele está errado, basicamente você diz: eu sou mais esperto do que você. Isso é um ataque direto à autoestima da pessoa. Você vai machucar os sentimentos dela e ela vai querer revidar. De modo geral, sempre que você quiser expressar uma opinião oposta de alguém, nunca use termos diretos como está claro que, ou obviamente esse caso é, já que esses termos sugerem a ideia de eu sou mais esperto do que você. Mesmo que você acredite que seja mais esperto, nunca exponha essa mentalidade aos outros. Para fazer com que a outra pessoa reavalie seu ponto de vista, é muito melhor ser humilde e ter a mente aberta. Você pode dizer coisas como: eu penso de outra maneira, mas posso estar errado. Já errei muito, então vamos avaliar juntos os fatores novamente. Se apresentar sua opinião dessa forma, é muito improvável que a outra pessoa se ofenda ou fique ressentida antes de ouvir o que você tem a dizer. Com um pouco de sorte, uma abordagem discreta vai transformar oponentes em aliados num piscar de olhos, tornando possível que você mude a opinião deles. Benjamin Franklin criou o hábito de nunca discordar abertamente dos outros. Ele até mesmo eliminou expressões como certamente e sem sombra de dúvidas, quando se dirigia às outras pessoas. Ele achava que essas expressões eram muito duras e refletiam uma mentalidade inflexível. Ao contrário, ele usava termos como estou convencido ou então imagino que... Parte 9. Sempre que estiver errado, admita de maneira clara e rápida. A verdade é que todos nós cometemos erros. Existe um modo muito simples de evitar que alguém o repreenda quando você errar. Admita seu erro de maneira clara e rápida. Isso pode ter um efeito inesperado. No momento em que você admite a culpa, a situação tem uma reviravolta. A pessoa que estava planejando aumentar a autoestima dela através de uma crítica há alguns segundos, agora ela se vê obrigada a ser gentil e lhe perdoar se ela ainda quiser ter a última palavra. Dale Carnegie teve uma experiência com uma situação semelhante. Certa vez, ele foi abordado por um policial porque estava andando com seu cachorro sem uma focinheira. Antes de o policial começar a falar, Carnegie pediu 1000 desculpas e disse o quanto o erro era inadmissível. Normalmente, o policial seria muito crítico e pragmático, mas graças a ele ter se adiantado e admitido a culpa, o policial fez o oposto. Ele aceitou as desculpas de Carnegie e o isentou da multa. Essa abordagem também traz outro efeito positivo. Admitir os erros abertamente é melhor do que ouvir os outros lhe acusando por eles. É mais provável que os outros pensem melhor a seu respeito quando você admite seus erros abertamente. Qualquer um pode se defender quando criticado, mas é necessário muito caráter para admitir abertamente seus erros e deficiências e, é claro, se desculpar. Parte 10. Para ser convincente, faça com que as pessoas digam sim sempre que possível. Se você quiser persuadir alguém a mudar de opinião, nunca deixe que eles percebam que isso é o que você quer. Ninguém gosta de ser obrigado a mudar de opinião. Assim, você deve persuadi-los indiretamente. Primeiramente, tente ganhar a pessoa sendo agradável, polido e paciente. Se você for agressivo, seu oponente não vai lhe dar ouvidos e sentirá que precisa se revidar e defender sua opinião.
Então, para evitar isso, sempre se foque nos interesses em comum. Deixe claro que ambos têm o mesmo objetivo. Nunca revele seu ponto de vista antes de certificar que a outra pessoa acredita que vocês têm interesses em comum. Uma vez que a pessoa vê que seus objetivos são semelhantes, o jeito mais eficaz de persuadi-los é fazendo com que eles concordem com você o maior número de vezes possível. Monte seus argumentos com um monte de perguntas breves, que só podem ser respondidas com um sim. O raciocínio por trás dessa abordagem, que também é conhecida como método socrático, é simples. Quanto mais respostas sim você conseguir na conversa, maior é a chance de você conseguir um sim quando você finalmente revelar sua opinião sobre um determinado assunto. Você pode até convencer pessoas que se opõem categoricamente pelo uso do método socrático. Resumo final: garanta que os outros gostem de você, sorrindo, os ouvindo e mostrando que você os valoriza. Isso vai fazer com que eles lhe ouçam mais e façam favores para você. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.